Após o vídeo, então, a gente pode passar um pouco. Então, depois que vocês olharam o vídeo, a gente vem para uma ideia muito difundida no Brasil, que seria a ideia da democracia racial. O que seria essa ideia? A democracia racial é aquela pressuposição dizendo que negro é igual a branco no Brasil. Segundo Florestan Fernandes, em seu livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, a democracia racial teria servido para difundir a ideia de que não existem distinções sociais entre negros e brancos e afirmar uma suposta convivência pacífica e harmônica entre brancos e não brancos. Essas ideias levariam a supor que as oportunidades econômicas, sociais e políticas estariam abertas a todos os brasileiros de forma igualitária. Se a gente for pensar, fazer um exame mental, existe então uma democracia racial no Brasil? Pensem comigo, quantos médicos negros nós conhecemos? Quantos advogados negros? Quantos engenheiros negros? Quantas pessoas com ensino superior negras que a gente conhece? E quantos brancos a gente conhece? Vocês vão ver que no Brasil hoje nós teríamos em torno de 53% de pessoas se considerando parda ou negra no território. Então, 209 milhões de habitantes, mais da metade seriam da cor parda ou negra. Bem, se mais da metade é de cor, como é que a gente vê tão pouca representação nas mídias, nas grandes massas ou até nas universidades? Então isso já demonstra que a democracia racial no Brasil não funciona. Não existe essa ideia de que negro e branco partem do mesmo ponto para a busca dos seus sonhos. Isso não funciona no Brasil. Para vocês terem uma ideia, então o IPEA, ele faz um Atlas da Violência em 2017, onde ele coloca alguns dados importantes dentro dessa pesquisa. A pesquisa deles foi até 2015, mas a gente consegue perceber isso ainda hoje. Então, um dado muito forte é que homens jovens, negros e de baixa escolaridade são 78,9% dos 10% de indivíduos com mais chance de serem vítimas de homicídio. O que representa isso? A cada 10 homicídios que existem no Brasil, de 7 a 8 pessoas são negras ou pardas, são de cor. Atualmente, de 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Enquanto, um outro dado importante aqui é que a mortalidade de não negras, ou seja, brancas, amarelas e indígenas, caiu 7,4% no Brasil entre 2005 e 2015. O que significa isso? Que mulheres, quando vão para o hospital para dar à luz, por exemplo, elas têm hoje no Brasil 7,4% menos chance de ter alguma complicação. Então elas têm mais chance de sair saudáveis de dentro do hospital. Diferente das mulheres negras, onde o índice subiu 22%. Então elas têm mais chance de sair do hospital com complicações ou até a morte. Então, esse dado já mostra o que seria a diferença. Mas então significa que as negras estão sendo maltratadas no hospital? Não. Isso significa que hospitais menos aparelhados no Brasil estão em áreas com predomínio de pessoas de cor. Isso é um dado de política pública. Um dado relevante: em 2007 aconteceram 48 mil homicídios, em 2015 59.080 homicídios. Então o Brasil está naturalizando o fenômeno do homicídio, principalmente entre jovens. Isso está ficando muito evidente, principalmente na nossa cidade. Cuidem muito disso aí. Segundo o IBGE, 92,4 milhões de pessoas se declaram branca no Brasil.
representando 45,5%. Já o grupo de pessoas pardas totaliza 45%. E 8,6% se declaram da cor preta, o que faz com que seja 53,6% de pessoas de cor no Brasil. Outras 1,8 milhões se declaram de outra cor, indígena ou amarela. Amarelo aqui significa oriental. Então, no Brasil, a gente está mostrando que a política pública ela também é nivelada por uma questão de cor. Pelos dados, isso não é um achismo, nós temos os dados em mão e isso demonstra que existe uma grande porcentagem de pessoas negras que não têm condição nem de subsistir, nem de sobreviver no Brasil. E isso a gente está fazendo bastante. Eu vou deixar um outro vídeo então aí no YouTube como próxima pedido para vocês, mas olhem, é um pedaço da série Deuses Americanos, é o segundo episódio onde aparece o deus Anansi, que é o deus das histórias dos africanos. Prestem atenção no que ele fala e como era a vinda dos escravos para a América. Apesar de eles estarem sendo levados para os Estados Unidos, pensem que é a mesma forma que eles usam para o Brasil. Então, os negros vinham para o Brasil da mesma forma, com navios negreiros. Então, tem todo um conjunto ali que é muito parecido. E como a gente não imagina que isso acontece ainda hoje na nossa vida. Então, existe racismo, existe problema racial no Brasil, não existe democracia racial ainda no Brasil, e isso tem que ficar bem claro. Obrigado.